pedir para quem entrou, que não foi com o seu perfil pessoal, escrever o seu nome aqui do lado, porque eu estou fazendo a lista de presença. Tá? Então, se alguém entrou e não está com o seu próprio nome, coloca o nome na conversa aqui do lado, só para eu saber, para depois colocar na lista de presença, tá bom? Só isso. Eu não sei se o Lohan quer fazer algum tipo de repasse, alguma coisa, ou a gente já assume, Lohan, daqui. Eu só queria agradecer a presença de cada um de vocês, né, os membros do conselho que assumiram o compromisso de estar aqui hoje. Acredito que quem não pode participar tem algum compromisso e depois vem justificar. E também agradecer todo o corpo da UFSC aí, por mais que seja virtual, a gente sabe que é um horário diferente, né? É um horário comercial. Então, agradeço o empenho aí do professor Samuel, da Natália, do Igor e de quem mais que eu não estou visualizando aqui, mais que esteja presente. Tá bom? Então, o professor Samuel pode iniciar, fique à vontade. Então tá. Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, assim, acho que é a segunda vez que a gente faz essa reunião online, né? Funcionou da outra vez, funcionou dessa, a gente evita fazer, sobretudo quando tem temas assim mais de discussão, de debate, né? Acho que privilegiar o momento presencial é mais fácil de a gente poder dialogar, né? A ideia hoje é uma reunião, acho que provavelmente vai ser uma reunião mais rápida, porque ela é mais de acompanhamento, né? A gente quer validar com vocês a questão do cronograma das etapas finais, né? Então ver se vocês estão de acordo com a proposta daqui até o encerramento do convênio, né, e do plano, e aí também apresentar uma síntese do que veio daquela rodada de oficinas que a gente fez, aí encerrou, né, algumas semanas atrás, mas apresentar bem de forma bem objetiva o que veio dessa segunda rodada de oficinas territoriais. Então, a gente acha que não é necessariamente um tema, a gente não tem muito o que discutir, né, as oficinas vieram, aqui a gente só sistematizou as informações, então não é um debate sobre conteúdo, mas a gente vai ter ainda momentos aí para também o conselho poder discutir, né, a proposta do plano e poder amadurecer. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês aqui a tela. E eu não sei, o Igor já começou a gravar, Igor? Beleza, então tá. Então, pessoal, aqui está as etapas, só lembrando, a gente está entrando agora na quarta etapa aí, né, que é a elaboração da versão preliminar. A gente está numa correria boa, né, não no sentido de atropelamento, mas no sentido de mobilização interna para elaborar a versão preliminar, né, depois daquela rodada que a gente fez de discussão de diretrizes com vocês. A nossa expectativa agora é já de encaminhar, né, essa quarta e quinta etapa nesses, né, 2 meses que faltam aí para o encerramento do convênio. E a ideia da reunião de hoje, essa aqui é a pauta, né? Então a gente encaminhou junto com a convocatória a ata da segunda reunião, né, do Conselho. Então a gente vai colocar em votação, depois a apresentação da sistematização do que veio da segunda rodada de oficinas territoriais, aquela que a gente discutiu as diretrizes, né, e eixos estratégicos do plano. A gente fez as 4 oficinas, a oficina do centro acabou ficando um pouco deslocada ali, né, por conta daquele dia da chuva e da falta de energia elétrica. Depois a questão sobre o cronograma de atividades participativas, e a gente vai no final também apresentar como é que a gente está propondo uma das etapas aí finais, que é a consulta pública, né? Depois de ter a versão preliminar completa, né, a gente vai submeter ela a um período de consulta pública, e a ideia é apresentar para vocês também essa estrutura. A gente já teve uma conversa, né, a Natália e o Lohan conversaram já essa semana também para ter um alinhamento com a prefeitura sobre locais, a gente vai explicar um pouquinho melhor na sequência para vocês isso. Então, em relação à ata, né, primeiro ponto de pauta, não sei, vocês podemos aprovar essa pauta, tá ok? Tudo bem para vocês? Beleza. Então, em relação à ata, não sei se vocês têm alguma contribuição, uma sugestão, né, de modificação, se a gente pode colocar em votação a ata, né, que foi enviada junto com a convocatória. Podemos colocar em votação. Então, vou fazer aquela votação clássica, né? Então, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver em desacordo, pode se manifestar levantando a mão ou abrindo o microfone. A gente coloca em votação a ata. Então, não tendo manifestação, a gente... Também é uma ata simples, né? Não tem muito mistério. A segunda reunião também não foi nada de decisão, de encaminhamento, né? Agora, a segunda pauta, então, que é a apresentação da sistematização das contribuições da segunda rodada de oficinas. Então, lembrando que a gente fez aquelas 4 rodadas, né, 4 oficinas aí durante o mês de abril. Aqui um pouco os resultados, a gente teve no total 79 participantes,
né, na área rural 1, que é lá no Santa Filomena, na área rural 2, lá no São Sebastião, na área urbana 1, que é lá em Santa Teresa, e a área urbana 2, que foi no centro. Então, um total de 79 participantes, algumas um pouco mais concorridas, né, outras um pouco menos, né, com participação um pouco menor, mas ela está numa média aí de 20 participantes, que foi mais ou menos a média que a gente teve na primeira rodada, que acho que é um número, se não é o ideal, pelo menos é um número representativo, né, de pessoas que puderam discutir, debater e amadurecer esses elementos estratégicos do plano diretor. Então, só lembrando como é que foi o conteúdo apresentado nas oficinas, não vamos apresentar tudo de novo, né, mas foram 2 blocos de diretrizes, né, um ligado a macrozoneamento, centralidade, mobilidade e rede de espaços livres, e um segundo bloco ligado ao desenvolvimento rural, políticas setoriais e crianças participativas. Essa aqui foi um pouco o que teve de participantes em cada uma delas, né? Então 21 na área rural 1, 21 na área rural 2, 17 pessoas na área rural 3, 20 pessoas na área urbana, 17 pessoas na área urbana 1, 20 pessoas na área urbana 2, né, a porcentagem, e o que a gente teve de respostas, porque nem todo mundo respondeu, né? Então a gente teve 21 participantes, mas no bloco 1 a gente teve 18 respostas lá na área rural 1, no bloco 2 17, então, né, só para a gente ter uma ideia também da quantidade de opiniões que foram colhidas, né, nessas oficinas. Aqui um pouco como é que foi a dinâmica, vocês lembram, né? Acho que quase todos vocês, a gente participaram, acho que todos aqui participaram de alguma oficina, ou de mais de uma oficina, né? Teve aí, o Luiz estava em todas, acho que o Vinícius também estava em todas, o Roberto também em todas, né? Então vocês lembram bem o que foi essa dinâmica, né? Então a gente apresentava a diretriz, colocava a escala de 1 a 5, né? O que não é importante até muito importante, a gente dava um espaço para comentários. O que a gente vai apresentar hoje para vocês é essa sistematização, né? O que veio como percepção das pessoas em relação às diretrizes. E aí a gente tem um produto, o produto deve estar sendo publicado na semana que vem, né? Lembrando que tudo que é etapa nossa, a gente faz um produto não só para, assim, apresentar para vocês o resultado, mas ter como memória do processo, né? Então, se alguém cobrar alguma coisa, por que a diretriz foi por esse lado, por que o plano diretor tem esse conteúdo, ou lá na frente, se alguém questionar o processo participativo, a gente tem todos os produtos, né, junto com as atas, gravações e tal. Então, o quarto produto que a gente vai publicar no site semana que vem é basicamente isso que a gente vai apresentar para vocês com mais detalhe, né? Um pouco mais, a gente não vai também ocupar muito da noite de vocês apresentando, né, o documento aí, tá com quase 130 páginas, mas que é basicamente a sistematização dessa segunda rodada de oficinas. Tem o produto 1, que é a leitura comunitária, o produto 2, que é a leitura técnica, o produto 2, que é o produto 3, que é a síntese da leitura da cidade, o produto 4, que agora é essa segunda rodada de oficinas territoriais, o produto 5 vai ser a versão preliminar, né, do anteprojeto, depois vai ter um outro produto que vai ser a sistematização da consulta pública, depois vai ter o produto 7, que vai ser provavelmente a versão consolidada depois do plano. Então, tudo isso vai ser entregue à prefeitura, vai ser acessível no site, né, cada um desses produtos aí. Então, aqui um pouco como está sistematizado, né, então, vocês se lembram que a gente ia do pouco importante, número nota 1, do nota 1 aqui até a nota 5, né? E aqui como a gente foi colocando, organizando, né? Dependendo do número de respostas que cada pessoa colocava, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que era da diretriz 1 na área rural 2, né? 13 pessoas consideraram, né, aquela diretriz muito importante. 2 pessoas consideraram, né, nota 4. Nenhuma pessoa nota 3. Uma pessoa nota 2. Assim foi, né? Então, é basicamente essa sistematização. A gente fez uma metodologia diferente que a gente fez em outros planos diretores aqui. Nas outras, a gente só fazia sim e não. A considera importante ou não considera importante, mas aqui a gente tentou fazer essa gradação até para possibilitar a gente ter um pouco mais de refinamento. Quais são aquelas que realmente a população está de acordo, mas está de acordo com mais intensidade, né? Então, isso é bom porque dá para a gente ter um pouco mais de clareza sobre a pertinência das diretrizes que foram apresentadas. E também tem uma outra tabela que vai estar lá nesse documento, que é o que veio de contribuição escrita. Então, por exemplo, relacionada a essa diretriz 1 lá na área rural 2, alguém colocou, olha, o plano diretor deve atuar para regularizar as áreas de ocupação, também deve disponibilizar acesso fácil a serviço. Então, tudo isso que foi escrito, a gente também sistematizou e está tudo lá disponível. Tá? Então, só para vocês saberem que essa é a estrutura do que veio. E aí, agora apresentando um pouco do resultado. Tá? Então, né, lembrando do 5 ao 1, né, a gente vai apresentar um gráfico desse para cada uma das diretrizes. Né? Então, vocês vão ver que a gente ficou contente, porque basicamente todas as diretrizes ou caiu em importante ou muito importante, alguns com uma intensidade maior de muito importante, mas nenhuma delas foi descartada. Né? Então, isso é uma coisa boa no sentido de falar, olha, né, em princípio a diretriz está no sentido certo. É claro que o plano diretor vai ter que dar detalhamento para essas diretrizes. Né? A ideia da diretriz é só a gente poder validar o direcionamento do plano diretor.
Então, a primeira diretriz, né, o plano diretor deve prever ocupação mais intensa, né, então mais densidade de gente na parte mais estruturada da área central, qualificar as centralidades, evitar a ocupação linear, orientando o crescimento urbano para as áreas com menor risco ambiental. Então, 65% da população, né, dos participantes, né, não da população, mas dos participantes da oficina, demarcaram isso como muito importante e 25% importante. Né? Somando os dois, dá 90% das pessoas que consideram importante ou muito importante. Né? E aí tem 9%, 10% ali que foi, ou não respondeu, ou considera moderado. Então, muito forte, né, a aceitabilidade dessa diretriz. Então, não é pouca coisa, né, pessoal? A gente que está falando, quando a gente for apresentar o zoneamento, que vai vir agora na versão preliminar, vai estar lá, né? Um gabarito maior, um pouco mais de densidade de moradores nessas áreas de centralidade principal. Né? Então, o que a gente vai depois até querer ser cobrado é pela coerência entre essa diretriz e o restante do plano. Né? Mapa de zoneamento, de desocupação, as tabelas, planos, tudo isso a gente vai apresentar, a gente vai, quando for falar do calendário, a gente vai ter um momento para apresentar isso para vocês também, com calma, tá? Está no período agora ainda de elaboração. Então, essa é a diretriz número 1. A diretriz número 2 teve ainda uma aceitabilidade maior do que a outra, 94 consideraram importante, né, ou importante ou muito importante, que tem a ver se o plano diretor deve incentivar a melhor conexão entre as centralidades e a distribuição mais equilibrada dos serviços, equipamentos comunitários, empregos e comércio. Você lembra daquela via, né, que a gente sugeriu, as duas centralidades, né, que é Santa Teresa e a área central e a Boa Parada, né? Então a gente propôs ali um conjunto de elementos também que estão contidos nessa diretriz, e 94% dos participantes colocaram como ou muito importante, né, ou importante. Então também, né, uma forte aceitabilidade dessa diretriz. A diretriz 3, 82%, que a gente vê, acho que foi das que a gente colocou aquela que ainda assim, né, muito aceita, mas aquela que talvez né, na intensidade comparativa com as outras, o pessoal coloca um pouquinho mais ali moderadamente importante, né? Se a gente for ver aqui, 16%. A diretriz é a seguinte: o plano diretor deve priorizar os modos de deslocamento ativos, né, caminhada de bicicleta, transporte público, articulando as centralidades e concentrando a densidade das vias prioritárias dessas áreas. Então, a gente viu que 54% considera muito importante, né, 28% importante e 16% moderadamente importante. Não tem ninguém que considera pouco importante e ninguém que considera como não importante. Apenas, né, ela tem uma intensidade assim, um pouquinho menor do que a outra, mas mesmo assim, né, bastante acolhida, né, pelos participantes. A diretriz 4, né, se o plano diretor deve demarcar áreas de interesse ambiental prioritárias na implementação de espaços de lazer, reforçando a integração entre paisagens naturais, centralidade e equipamentos comunitários. Então, isso também, né, foi considerado, 91% dos respondentes considerado importante, né, sendo que desse 91, 64 é muito importante e 27 importante, né, e a gente tem aqui aí moderadamente, ou pouco importante, a primeira vez que aparece, acho que o pouco importante, né, de todos, não, tinha aparecido aqui também, né, pouco importante apareceu aí para 3% dos respondentes. Aí que não respondeu foi uma porcentagem. 91% também bastante representativa a situação. A diretriz 5, né, esse plano diretor deve incentivar a diversificação econômica aí voltado para as áreas rurais, né, da área rural, integrando a valorização do turismo de baixo impacto, patrimônio cultural e combatendo o parcelamento irregular e a implementação de infraestrutura. Foi considerado muito importante para 71% da população, 18% dos respondentes, né, 18% importante, 3% moderadamente importante, e aqui tem um número um pouco maior de não respondentes. Então, algumas pessoas às vezes não se sentindo confortável para responder, às vezes porque não é da área rural, não conhece muito bem, né, às vezes acaba não se sentindo confortável para responder. Aí, aqui só para vocês terem ideia também sobre o desenvolvimento das áreas rurais, foi um tema que a gente já estava mapeado na nossa preocupação, mas que em todas as oficinas veio, no ponto de vista da redação, das pessoas que participaram, uma preocupação voltada aos condomínios rurais, por exemplo. Né? Então, verificar as condições da implantação de condomínios rurais, criar condomínio não pode ser uma alternativa para o município, mas que seja ordenado, estudar a possibilidade de implementação de condomínios rurais. Então, o que acontece? Isso trouxe para a gente, além da discussão de desenvolvimento rural, mas também uma preocupação de incorporar no plano algum tipo de parâmetro, balizamento sobre a possibilidade de implementação de condomínios rurais no município. Então, isso a gente também está incorporando, né? E na versão preliminar a gente até validou algumas coisas ali com você, não validou, né? Mas apresentou alguns aspectos introdutórios a esse tema,
que a gente está desenvolvendo para dar conta desses comentários. Não foi algo isolado que apareceu numa oficina, que uma pessoa levantou, mas foi algo que foi recorrente. Então, isso mostra para a gente também uma certa preocupação, claro, né? Foram 80 participantes, né? Mas o fato de ela ser recorrente em várias oficinas, e várias pessoas das oficinas comentaram, isso dá para a gente também a importância que os participantes dão a essa temática dos condomínios rurais. Aí aqui, em relação às políticas setoriais, vocês se lembram que essa era a temática, era a diretriz 6, né? A gente falou, vocês se lembram que o plano diretor atual tem 20 e poucas planos setoriais, políticas, a gente falou, pessoal, vamos enxugar isso e vamos trabalhar com 6 políticas setoriais prioritárias. Né? Mobilidade urbana, mitigação de desastres naturais, a política ambiental, a questão do patrimônio e turismo, habitação e relação fundiária e desenvolvimento rural. E aí a gente perguntou, a gente fez aquela mesma escala, né, do muito importante ao não importante para cada uma dessas políticas, né? E a gente vê que a lógica geral, né, assim, ela é muito parecida, né, de aceitabilidade dessas políticas todas, né? Quase todas elas foram consideradas, né, numa margem parecida aí de muito importante, né, ou importante também, né, para alguns ali, né, pega aqui a parte de mobilidade urbana, né, 10% considera moderadamente importante, mas de uma forma geral uma validação dessas, e a gente não teve nenhum comentário escrito, assim, no sentido de ausência ou de complementação, então parece que também, né, no sentido, né, do que o plano diretor deveria sugerir como complementação futura, né, de poder fomentar essas políticas setoriais aqui, como forma de, né, ajustar aí os instrumentos de planejamento territorial às demandas que o município tem. Então, ali era para cada uma delas, né, e aqui a gente só fez uma síntese depois, considerando todas elas, qual foi o entendimento da população em relação, somatório de todas as políticas setoriais, o entendimento que 82% da população considera que essas políticas setoriais são importantes, ou muito importantes ou importantes, e 16% moderadamente importantes. Mas ninguém também disse que não tem nenhuma importância. E aí a diretriz 7, sétima, que é a última, né, que tem a ver com a questão da gestão participativa, e a gente perguntou, né, se o plano diretor deve fortalecer as instâncias de participação política na política urbana municipal, consolidar a atuação de vocês, desse conselho, né, no processo. Parece uma coisa banal, uma pergunta retórica, mas não é, né, a gente pode dar mais poder ou menos poder para o conselho, né, então quando ele fala é importante fortalecer o papel do conselho, é que a gente, vários elementos do plano diretor, né, de aprovação e tal, o conselho vai dar sua opinião, vai ser chamado a dar sua opinião, acompanhar os processos, então isso é muito importante, assim. Não quer dizer burocratizar nada disso, mas é colocar o conselho como um parceiro importante do Poder Executivo, né, na discussão dessas pautas e na deliberação sobre temas que precisam ser feitos, né, seja de ajuste do plano diretor, de melhoria, de alteração, né, ou de aprovação de empreendimentos de maior porte, tudo isso a gente está regulando ali, porque, em princípio, a população considera, né, de acordo com a resposta, que o conselho deva ser fortalecido. Então, 86% da população, né, dos respondentes, consideraram essa diretriz também ou importante ou muito importante. Então, esse aqui é um gráfico geral, né, das 7 diretrizes. Então, poderia ser bem diferente, poderia ser mais amarelo e mais vermelho, mas ela é mais verde escuro e mais verde claro. Né? Então, isso denota que, pelo menos, as diretrizes foram consideradas de uma forma geral, umas um pouco mais, umas um pouco menos, né, mas todas elas validadas, então isso dá uma segurança de que a gente, e também do ponto de vista dos textos, das complementações, né, tirando aquela coisa dos condomínios rurais, que a gente viu que era uma necessidade assim, mais recorrente, né, de ajuste, para necessidade de incorporação à proposta, então a gente fica um pouco mais tranquilo de agora apresentar a versão preliminar e tentar dar conta, né, de como operacionalizar essas diretrizes. A diretriz é só um balizamento, né, e agora os instrumentos, né, todos que a gente vai apresentar no plano diretor, tem o sentido de dar operacionalidade para essas diretrizes aí. E aqui, só para vocês também entenderem, né, das contribuições escritas, né, aqui é uma nuvem de palavras, então quanto maior a palavra, maior a recorrência que ela apareceu nos textos escritos. Então, agricultura familiar, infraestrutura, meio ambiente, fiscalização foram temas assim que apareceram mais nessas contribuições escritas. Condomínios rurais, né, mobilidade urbana, ordenamento um pouco menos, né, água. Então, de alguma forma, alguns desses temas não são temas centrais do plano diretor. Para a agricultura familiar, a gente não é um tema que o plano diretor dá conta, né, assim, no sentido de fomento a isso, mas está lá, tem uma política de desenvolvimento rural, né,
no sentido de poder, pelo menos, incorporar diretrizes, algumas ações estratégicas para isso. Parte de algo que tem a ver com infraestrutura, com saneamento básico também, está lá uma política de saneamento básico. Então, tem muito a ver aqui também de a gente verificar se, em alguma medida, o plano diretor, pelo menos, direciona esses temas, para outros ele tem um total alinhamento. A questão quando fala aqui do ordenamento territorial, né, ou da demarcação das áreas de preservação ambiental, ou da regulamentação de condomínios rurais, isso tudo o plano diretor trabalha na essência. Né? Então tem coisas que o plano diretor consegue atacar, outras que estão, né, mais vinculadas a políticas setoriais que vão depender depois de um desenvolvimento futuro. Tá, então essa eu posso de repente abrir, só se tiver algum comentário, alguma complementação, mas não é nada que está em debate, porque em princípio, assim, foi o que veio, a gente só sistematizou, né? A gente vai disponibilizar para vocês e a gente, em princípio, assim, a grande conclusão nossa como equipe técnica é que, assim, fortaleceu o caminho. A gente percebeu isso nas próprias discussões que foram feitas nas oficinas, né? No sentido da legitimidade, claro, algum ajuste aqui e outro lá, né? De aspectos que foram levantados, mas, em princípio, a gente percebeu que teve uma aceitação, não teve conflito né, porque se a gente às vezes apresenta diretriz para um caminho, a população quer para outro, isso vai, dentro da própria oficina, a dinâmica da oficina vai aparecendo, né, essas discussões mais acaloradas, mas em princípio a gente percebeu que teve realmente uma boa aderência, né, talvez ao que a gente elaborou e as expectativas daqueles que estavam participando. Roberto levantou a mão, por favor. Sim, eu fui questionado essa semana se o plano diretor abordou, de alguma forma, a questão da penitenciária. Não o fato dela existir, mas, assim, alguma forma de controle do seu entorno, né? E da sua própria existência em termos, assim, do risco de ela vir a ser objeto de uma decisão do governo do Estado de ampliar a sua estrutura física e a sua capacidade. Porque há um plano antigo, um projeto antigo, um conselho antigo do pessoal de Florianópolis de acabar com a penitenciária da Trindade. E vem notícias agora recentes, assim, bastante recorrente, né? Até uma entrevista do governador, de que a ideia realmente é desativar a Trindade e deslocar essa população carcerária dali para outras unidades existentes. Então, eu fui questionado se, de alguma forma, o plano diretor abordou essa questão, ou se a gente teria instrumentos legais para que a gente pudesse incluir no plano diretor alguma coisa que freasse esse tipo de ideia, né? Porque a nossa luta contra a penitenciária é histórica, né? Nós lutamos até na justiça, ganhamos liminares, mas fomos vencidos pelo poder do Estado. O fato é que nós somos uma comunidade rural que recebe um equipamento eminentemente urbano. Quer dizer, o que o pessoal da cidade não quer para eles, que não presta, eles jogam para o interior. Assim foi o hospício em Coronel Santana, assim foi o leprosário em Santa Teresa, assim foi o lixo hospitalar em Santa Teresa, assim foi a penitenciária. Né? Com promessas e mais promessas de compensações históricas que nunca vieram. Desde a imigração, quando foi feito o plano de imigração pelo governo imperial, os colonos chegaram aqui, vindos da Alemanha, sem nenhuma infraestrutura. Foram jogados aqui e abandonados. E assim continuamos sendo historicamente enganados, né? Então, a questão que se coloca seria essa. Teria algum instrumento legal para que a gente pudesse, se não proibir, mas, de certa maneira, coibir, ou que isso fosse um tema que fosse debatido antes de ser decidido de cima para baixo, que a comunidade pudesse ser ouvida, algo do tipo. Muito boa pergunta, Roberto. Assim, o Frank depois está não sei se é o mesmo tema, Frank, se quiseres engatar eu respondo na sequência, se é um outro tema. Boa noite a todos. Não, eu acredito que, complementando ali com o que o Roberto falou, eu acho que mais na linha de
anular a ideia é entender como isso pode ser trazer um benefício para o município. Se isso de alguma forma puder agregar, seja em receita, seja em, às vezes, algum tipo de produção que pode ser feita para o município, que pode estar agregando para o município, eu não entendo que seria uma questão de descartar a ideia. Eu acho que teria que dar uma estudada nesse tema um pouco melhor, assim como outros temas que são polêmicos, né, que a gente enfrenta na sociedade. Acho que talvez dentro do plano ter uma linha de discussão sobre esses assuntos polêmicos, esses assuntos que todo mundo tem um pouco de receio, talvez fosse importante, assim, porque de fato é um tema relevante e que na minha opinião, eu concordo com o Roberto, assim, no sentido de que o município não pode ficar refém simplesmente das decisões arbitrárias do que o governo do estado decide fazer e a gente só pega o ônus, né? Então, nesse sentido, eu concordo, assim. Beleza, Frank. Ainda hoje, Roberto, a gente estava discutindo a parte da delimitação do zoneamento aqui, né? E existe a figura, né, do zoneamento que a gente está demarcando ao redor do perímetro da penitenciária, e, na verdade, o terreno dessa gleba do terreno do Estado, que ela é grande, né? Ela incorpora ali o perímetro do presídio da penitenciária atual, mas também a parte ali do Hospital Santa Teresa, né? E uma das coisas que a gente vai apresentar são parâmetros de ocupação para essa área, assim, né? E acho que uma das coisas para o Conselho refletir é se esses parâmetros que vão ser apresentados estão coerentes ou não, até do ponto de vista do porte e tal. E outra coisa importante que a gente está colocando do ponto de vista da gestão participativa, quais são os temas que pelo menos vão ter que passar pelo Conselho, obrigatoriamente, para que o Conselho possa se posicionar e ter sua deliberação. Agora, assim, a gente precisa ser bem honesto que o plano diretor, até nesse contexto, ele tem um raio de atuação limitado, né? Porque as decisões estão muito mais no nível político, né, do que necessariamente técnico, né, e jurídico, assim. Então, essa é uma questão importante, porque isso acontece com as PCHs, não sei se o Lohan passou por isso na gestão anterior também. As PCHs, às vezes, é um projeto vertical que vem lá do Ministério de Minas e Energia com a proposta, o município não tem muita gestão, muita gerência, né, acaba, às vezes, quando ele tem um pouco mais de capacidade de articulação, né, ele consegue mobilizar, do ponto de vista político, algum tipo de força de repulsa ou de barrar determinado tipo de circunstância. Mas eu acho que o que a gente pode fazer, pelo menos no plano diretor, é a obrigação de estabelecer um diálogo com o Conselho, de apresentar, né, fazer um levantamento dos impactos, né, de exigir contrapartidas. Agora, do ponto de vista da execução disso, vocês mesmos falaram, né, foram prometidas contrapartidas e não foram executadas, né? Assim, a gente tem um certo limite possibilidade de integrar isso ao tema do plano diretor, mas eu acredito que quando pega essas escalas de atuação governamental e de interação entre as esferas, né, municipal, estadual e federal, também tem uma certa dificuldade do município se impor, né? Então isso é uma questão também política, para além do aspecto técnico, urbanístico, que o plano diretor possa oferecer como suporte. Né? Lohan? Sobre a questão da PCH, eu aproveito também para levantar como era feita a aprovação de loteamento antigamente. Infelizmente, acaba politizando muito essas questões, né? Porque o gestor ali ele acaba não sendo tão democrático, não levava para o conselho, não debatia, e acabava aprovando em gabinete. Né? Infelizmente, lista de imóveis e esses órgãos, com a assinatura do prefeito, eles entendem que todos os poderes estão ali junto ao prefeito, né, que ele pode assinar por todos os secretários, digamos assim, e ele acaba aceitando meramente a aprovação do prefeito para parcelamento do solo, para instalação de uma PCH, por exemplo. Então, os loteamentos que a gente tem, se eu for puxar ali a pasta, na caixa ali vai ter todo o critério. O próprio loteamento aqui de São Pedro tem vários relatórios dele dizendo, né, técnicos, dizendo que o engenheiro não libera até a empresa corrigir a questão da ponte. O problema que deu agora nessa enchente que comeu os cabeceiros. É um problema que já tinha sido visto lá atrás. Lá no ano 2017, enfim, se o prefeito estava por uma pressão política, querendo ampliar o eleitorado, ou por uma própria pressão de quem adquiriu esses lotes no loteamento que tinham anseio de construir, ele acaba cedendo. Né? Os administradores não conseguem dizer ou não, ele acaba não tendo fluxo firme, e ele cede tanto para o loteador
que insiste em deixar as priorizadas para o município, né? Como ele também serve para a população. Então, eu acho interessante, eu acho que hoje também, até todos os membros do conselho e a maioria está aqui, eu acho que a gente acaba sendo muito mais deliberativo, a gente consegue fazer mais os anseios da comunidade, ó, desse jeito sim, desse jeito não. Às vezes até temas que eu encaminhei ali para o pessoal da UFSC, o professor Samuel já chegou a ter acesso, interesse de um empreendimento de 150 lotes aqui no centro do município. E o loteador foi ali, primeiro estava pleiteando lote de 1.000 metros. Aí, completamente informal, não, o conselho poder deliberar foi em cima de um projeto, a gente precisa visualizar. E quando veio o projeto na semana passada, a gente se assustou porque os 1.000 metros viraram lote de 450. Aí os 60 lotes que ele queria fazer viraram 150 lotes. Numa área que tem uma inclinação elevada, que tem alguns pontos de nascente, enfim. Eu acredito que o município deve crescer, mas de maneira organizada e respeitando os anseios da população, que hoje a gente tem ouvido que é um vereador que não está participando de todas as oficinas, então, não falando mal ou não sendo mérito dos outros vereadores, mas acho que o único que durante o debate da aprovação do plano ele pode realmente fazer alguma alteração que ele possa ver que, olha, mas lá na época não posso fazer dessa forma. Hoje a gente tem um vídeo que tem conhecimento de causa para falar. Os demais vereadores, se eles quiserem fazer uma alteração, infelizmente acaba sendo um pouco subjetivo. Vai ter, talvez, um anseio político, vai ter direcionar para beneficiar alguém, ainda mais, né, infelizmente coincidiu que a nossa revisão e a nossa aprovação está justamente no ano político, né? E acaba gerando aí uma campanha indireta, né? Uma campanha velada de atender o interesse de terceiros. Então, uma coisa assim, professor Samuel, que eu gostaria que tivesse no plano diretor, que o senhor bem colocou já, né? É a participação do conselho bem definida, o que compete ele deliberar ou não, né? Mecanismos para que a gente possa exigir, como, por exemplo, foi pauta aqui na reunião do conselho, o hotel, e todo mundo, no geral, concordou, mas queria cobrar de alguma forma que o hotel desse uma contrapartida. E, infelizmente, até eu posicionei isso no grupo social. Olha, hoje, eu, enquanto secretário ou presidente do conselho, eu não posso cobrar ele algo que não tem previsão legal, né? Claro, posso cobrar um estudo de impacto ambiental, eu posso, mas eu estou cobrando para quê? E a minha resposta vai ser não, eu não vou poder trocar aquele parâmetro, né? Aí o consenso do conselho chegou vamos fazer um projeto de lei e a gente se torna mais imparcial. É isso que realmente a comunidade quer que aquelas outras morram dessa forma. Então a gente vai levar esse efeito para todo mundo que tem interesse. E um debate muito forte que aconteceu essa semana foi sobre a questão de posse e propriedade. Até o Roberto, o Vina, outras pessoas aqui devem saber do desafio que isso entra secretário, sai secretário, muda a opinião e muda a interpretação da lei. Infelizmente, a lei, né, ela acaba sendo muito interpretativa e a autoridade, hoje sou eu, acaba tendo que decidir. Tem pessoas que se sentem lesadas, que ficam no mundo da ficção, que na verdade não estão sendo lesadas, e tem pessoas que realmente estão sendo lesadas, né? Por exemplo, o nosso plano diretor hoje no Código de Obras, ele traz a figura do proprietário e do possuidor. Não me engano, lá no seu artigo 19. Ele explica que tanto o proprietário como o possuidor têm direito de entrar com requerimento para construir. Legal, bem nítido. Só que quando ele vai para o artigo 49 ou 44, não lembro com certeza agora, ele lista documentos que somente o proprietário vai ter. Então, eu entendo que é um mecanismo que ele é feito para frear o parcelamento irregular de solo. Eu acho que isso é uma função do município. O município tem que se atentar e evitar o parcelamento irregular de solo. Mas, em contrapartida, em São Pedro, eu tiro por mim, né? Durante 25 anos, São Pedro aceitou, por exemplo, o contrato de compra e venda. Era uma maneira muito subjetiva, né? Acaba sendo direcionado para pessoas que, o secretário está bem com fulano, está bem com ciclano, enfim. Eu tentei ser mais imparcial, durante 2 anos a gente está negando. E até então a gente não teve problema. Só que agora a gente teve, de uma vez só, em um único mês, 3 pessoas que apareceram com um caso mais específico.
uma pessoa que construiu na época com alvará de construção, e é um parcelamento irregular do solo, e agora ela só quer trocar, ela quer demolir uma casa, e quer fazer um galpão. O zoneamento compreende, a pessoa está disposta a dar todos os recursos legais para ter um parcelamento irregular do solo. Inicialmente a gente negou, né, porque não tinha conhecimento de que forma foi feita aquela casa. E na época, se elas liberavam luz, elas vão ter, né? E a gente foi surpreendido com o requerente assim, não, mas na época eu construí com alvará de construção, então por que agora eu só não posso... Eu nem preciso de luz que eu já tenho. Eu só quero demolir, eu quero pagar as taxas para não ter problema. E aí gerou todo um desconforto, como é que a gente vai liberar um parcelamento irregular do solo? A gente está 2 anos negando. Agora eu vou liberar. Aí apareceu também aqui próximo ao centro de São Pedro, que conhece a Vila Heights, que o pessoal chama, né? É uma área consolidada, já foi toda parcelada. Cachorro não gostou do comentário aí, mano. Né, que ela tá escutando, tem ali subindo. Onde é que eu tava? A gente tem aqui a Vila Heights, por exemplo, que é uma área consolidada. A gente já tem mais de 30 lotes, todos irregulares, todo mundo construiu. Daí tem 3 pessoas querendo construir. As 3 pessoas informaram, todo mundo construiu, agora eu vou ser lesado. Daí a discussão entre engenharia, procuradoria e eu, enquanto secretário, foi: beleza, como que a gente chega num consenso? Porque o plano diretor já acaba sendo omisso, né? Não é novidade que o nosso plano diretor tem várias falhas aí por conta da maneira apressada que foi feita, do presente, entre aspas, que foi dado, né? E não foi respeitado os anseios da população. Eu penso assim, ó, quando a população ela quer muito aquilo ali, então o problema está na lei que tem que ser adaptada. A lei tem que ser dinâmica para compreender os anseios da população. Da mesma forma que ela também não pode pegar e abrir as pernas e permitir o crescimento desorganizado da cidade. O que a gente pensou para aquela área? Isso a gente tem que discutir, a gente está verificando de que maneira vai fazer isso. Para áreas consolidadas, infelizmente não tem mais o que fazer, porque já está daquele jeito, não faz sentido eu não permitir que a pessoa construa. Porque daí a pessoa vai construir irregular, ela vai desrespeitar os parâmetros, e a gente vai, né, o próprio plano diretor ele fala, eu não vou poder demolir. Porque se a pessoa ela conseguir adaptar o imóvel dela aos parâmetros, eu não posso demolir, independente de parcelamento irregular do solo ou não. Então, a gente mais vale deixar a pessoa dar entrada no processo e construir respeitando o recuo lateral, frontal, recuo do vizinho, enfim, taxa de ocupação, do que eu negar. Então, é isso que o nosso plano diretor é uma coisa que surgiu recente, a gente nunca discutiu isso, eu estou trazendo agora, porque gerou todo um desconforto, né? E a gente não quer tomar uma decisão precipitada que vai gerar um impacto negativo para essas pessoas que a gente negou durante 2 anos, que elas venham depois de dizer, pô, mas como é que o plano agora construiu? Né? Então, a gente estava trabalhando com a seguinte mentalidade. É um loteamento clandestino novo, não é uma área consolidada, não tem que liberar. Tem que forçar o loteador a regularizar. É uma área, historicamente, ela já está consolidada. Por mais que o parcelamento esteja irregular, não faz sentido. Tipo, numa rua eu tenho 10 lotes, 9 estão ocupados, murados, construídos. E a pessoa quer construir um lote que está vazio. A resposta do Lohan é não, porque o parcelamento é irregular. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta com frequência. Até então, nunca deu problema, porque eram todos parcelamentos que não estavam... pessoas queriam construir áreas que não estavam consolidadas. Era muito fácil, tinha todos a favor. E agora surgiu nesse último mês uma questão que envolve direito adquirido, do rapaz que construiu a época com alvará de construção e só quer mudar a função que está contemplada dentro do zoneamento. E essas pessoas que se sentem lesadas porque elas estão numa área consolidada, todo mundo no arredor construiu, não é área de risco, não é área de preservação permanente. O único problema é que a pessoa não regularizou esse terreno. E, infelizmente, hoje no Brasil, a gente sabe, nem Santa Catarina, no Brasil inteiro, é caro regularizar. No uso capião, a gente fala em valores que chegam a R$10 mil, não é todo mundo tem 10 mil. Ô, Lohan, o mais chato dessa situação específica que tu estás falando é que ficou muito gritante o tratamento desigual dado a 2 empreendedores. No caso,
O empreendedor da direita foi cobrado tudo, ele teve que entregar tudo pronto para a municipalidade. E o empreendedor da esquerda não foi exigido nada, e o município ainda foi lá e fez a rua, e calçou a rua. Então, esse loteamento da esquerda, que é o... nem pode ser considerado uma área consolidada, porque aconteceu posteriormente a exigência do loteamento da direita. O loteamento da direita fez tudo o que foi exigido, não pôde vender nada enquanto não cumprisse, e o da esquerda acontecendo em paralelo. Exato. A prefeitura vai lá e ainda calça, apresenteia. Então, o Roberto ficou muito gritante esse conflito, né? Esse tratamento desigual. Né? E o doutor Roberto ele tem conhecimento de causa, e o meu desafio enquanto secretário hoje eu tenho uma herança de 25 anos sendo feita de maneira... Eu não digo que a pessoa tenha má fé, só que esse secretário, nem sempre o corpo da prefeitura ele foi tão técnico, ele era mais, né, colocava alguém ali. Eu tive pela minha secretaria que não é uma secretaria boa, né, porque a partir do momento que eu faço meu trabalho bem feito, as pessoas elas acabam... Quem está tudo certo fica feliz, mas quem não está tudo certo não fica feliz comigo, né? Só que eu não tenho problema com isso, eu sei lidar muito bem com as pessoas, só que eu entendo pela questão da razoabilidade, e estudando bastante sobre direito de construir, enfim, eu li bastante essa semana sobre o Eli Lopes Meirelles, e pelo minha surpresa, eu não sabia que direito e urbanismo tinha tanto em comum, me surpreendi que tem muito em comum. Nem a doutrina ela é tão uníssona sobre o tema. E o que me incomoda é a subjetividade, entendeu? O que eu queria, eu não sei se tem como, eu vejo que Florianópolis tinha a lei, a gente aqui sobre até brinca, que é a lei Cobalcini, que foi aprovada nesse mandato, ela simplesmente pode ligar a luz para quem está fora da área de APP e fora da área de risco pode ligar a luz. Eu acho que isso é ruim porque isso incentiva a clandestinidade. Só que lendo o Código de Obras de Florianópolis, ele já permite que o possuidor construa. Desde que tenha um lote delimitado, desde que tenha os pré-requisitos do capião, porque de fato a pessoa vai poder regularizar em algum momento. E melhor do que dizer o não, isso todo mundo já sabe, o teimoso é quem tema com o alemão, né? Eu digo não para o alemão, ele vai lá, ele vai mostrar para mim que ele vai construir. Ele vai começar com um barraquinho, ele vai dar um jeito, ele vai ter um conhecido na cidade que vai ligar a luz, e daqui a pouco aquilo ali vai virar uma casa. Ô, Lohan, assim, eu acho que esse é um dos temas, né, bem importantes, assim, dentro do plano diretor, porque mesmo que a gente tente estabelecer critérios, parâmetros, sempre vai recair sobre o técnico, né, sobre a estrutura da prefeitura, um certo nível de interpretação, e para a gente isso cria sempre um horizonte. A gente sempre faz um diálogo interno aqui na UFSC, porque a gente pode criar parâmetros que são super complexos e detalhados e tal, mas que isso às vezes inviabiliza pela burocratização do processo, então dificulta por isso, né? Então, tá assim, para evitar qualquer nível de interpretação possível, a gente vai lá e cria uma regulamentação que ela tenta dar conta de tudo. Esse é um caminho. Eu estou falando dos extremos, né? O outro extremo, às vezes, falar, então eu vou deixar flexível e deixar a cargo do técnico de plantão ou do secretário de plantão fazer a interpretação do espírito da lei, né? O que o plano diretor está querendo quando ele fala tal coisa. E aí, entre esses dois extremos, tem várias gradações possíveis, né? E o que a gente tenta fazer é de acordo com a realidade de cada município, ou puxar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Né? Então, isso é muito importante a gente saber quais são esses temas sensíveis para a gente tentar ajustar. É claro que tem coisas que estão realmente vinculadas a código de obras, né? Então tem coisas que estão vinculadas a plano diretor, né? E a gente tentar criar isso para, pelo menos, para aquele técnico, né, que quer fazer a coisa bem feita e correta, o plano diretor possa oferecer o subsídio para ele se lastrear na sua decisão. Agora, quando não tem esse lastro, né, acaba muitas vezes ele não tendo onde se apoiar, e aí fragiliza a atuação do técnico ou do secretário de plantão. Agora, se realmente o cara quiser fazer mal feito, quiser distorcer a legislação, sabe muito bem como o pessoal é inventivo para encontrar caminhos aí, interpretações bastante criativas. Né? E o que era comum, assim, em processos nem tão antigos, até 2020 ali,
E o que a gente faz? Vamos se basear em um processo anterior, fulano construiu, vamos lá pegar a partinha e ver como foi. Daí a gente pega a parte e vê o engenheiro dizendo não, o meio ambiente dizendo não, do nada tem uma aprovação no projeto do secretário e lá assim, poxa, mas a pessoa nem para fazer o errado certo, né? Porque se quisesse votar no MP, tá tudo errado e do nada ele aprovou. Então, ele foi contra o técnico, né? Ele politizou. Então, o que eu não queria? Não queria que fosse possível politizar. Claro que o secretário, por exemplo, se eu fizer uma coisa errada e assinar, eu depois vou ficar com as consequências, né? Mas o desafio, assim, até como o Roberto colocou, o comprador, ele compra de boa fé. Porque imagina, o comprador foi lá e comprou um lote. A rua está pavimentada pela prefeitura, a rua tem nome, tem iluminação pública, é na rua de uma escola estadual, tem até IPTU. E a gente sabe que isso é um grave problema, né? A pessoa, está tudo certo. A pessoa vai toda contente na prefeitura, já tem o terreno, vou dar o exemplo que agora, a pessoa tem o terreno há 10 anos. E nunca, né, especulação imobiliária, deixou aí, e agora ele quis construir. E daí, com a surpresa dele, ali o secretário Lohan, que loteamento irregular, parcelamento irregular, não pode. Só que daí eu entendo, eu enquanto jurista entendo que direito e justiça nem sempre andam na mesma direção. Ô, Lohan, tu imagina, desculpa interromper, mas tu imagina que em Florianópolis tem bairros como Rio Vermelho, por exemplo, que são quase 80% ocupação irregular. Então, uma coisa é tu falar, cara, poxa, você tem escritura, puta, mas outra coisa é tu ter parâmetros, tem infraestrutura, cobre IPTU, né, tu criar um certo conjunto de parâmetros ali, né, para que isso possa viabilizar. Então, acho que achar esse meio campo. Eu só queria, de repente, a gente pudesse avançar na pauta, porque é uma preocupação justa e legítima que a gente acho que vai dar conta de alguns desses desafios na proposta da versão preliminar, né? O Roberto está com a mão levantada ali, Roberto. Eu queria ver se depois, no estudo aí de vocês, se já foi apresentado para vocês a preocupação de incluir no arruamento da cidade a hipótese, a possibilidade de servidão, que o atual plano diretor não contempla, e tem situações específicas que é necessário a definição como servidão e não como rua. Não comporta uma rua, mas comporta uma servidão. Sim, sim. E o nosso plano atual não contempla isso. A lei de parcelamento viabiliza e cria até alguns critérios para isso, né? Você viu, não sei se está falando dessas ruas sem saída, né? É isso a percepção? Tem interpretação diferente, né? Mas, do ponto de vista do urbanismo, essa rua sem saída, então, tem até questão, por exemplo, de extensão dessa servidão, dependendo da extensão dela, tem que ter lá no final pelo menos uma faixa de retorno, né, para o caminhão de lixo poder fazer a volta. Então, tem alguns critérios decididos, que às vezes é uma via que chega numa área de APP, né, que é difícil fazer uma costura, uma integração urbana, mas também não tem que ficar alimentando essa lógica de servidão, para a gente também não ter só essa estrutura urbana espinha de peixe, né? Mas também tem situações de servidões históricas, né? Sim, isso, que é até importante não ter continuidade para poder também ter um certo sentido de preservação e de cuidado, né? Então isso está incorporado na lei de parcelamento, Roberto. Quer dizer, a regulamentação do parcelamento está dentro do plano diretor que a gente está elaborando. Professor, para de interromper, é só uma última contribuição, que é um anseio que chega bastante da Secretaria. Hoje, a lei de parcelamento de solo federal, ela tirou o 35% do município, né? Do poder público em geral. Ela não obrigatoriedade, né? Ela tirou essa obrigatoriedade. Nesses 2 anos, o que eu percebi? Talvez os outros anos também tenham percebido isso, enfim. Tem vezes aqui no município, por exemplo, a pessoa fazer um mini loteamento. Ela vai ter que abrir uma rua para fazer 4 lotes para poder aproveitar o terreno e criar mais habitação. Então ia ter um impacto urbanístico grande, enfim. Só que a partir do momento que hoje o nosso produtor prevê 35%, quando é loteamento, independente da quantidade de lotes, né? Quando eu falo que a pessoa tem que deixar 35%, a pessoa ela dá um pulo, né? E às vezes em loteamentos pequenos, um caso bem pontual, por exemplo, na Boa Parada, ali próximo à choperia, que a gente conhece, é um terreno, ele não tem como conectar com outra via. Ele é um terreno com atestada tanto pequena, mas ele é um terreno muito... A pessoa queria fazer um loteamento irregular, depois dos 35%, a pessoa se assustou. Por quê? Porque os 35% dela vai fazer 2 lotes e vai ficar 2 por município. Né? Não necessariamente nessa proporção, mas inviabiliza fazer de forma
mais uniforme, mais harmônica. E às vezes para o poder público era mais interessante que fizesse uma alça com esse balão e pudesse fazer os lotes para ter mais habitação, enfim, porque hoje, vocês mesmos já perceberam isso, já trouxeram esse dado, a gente tem um déficit habitacional, né? Seja para locação, seja para compra. Então, só fica essa contribuição aí. Esse é outro, na parte de parcelamento do solo, quem tem no plano diretor, a gente estabelece essas áreas que são áreas obrigatórias, né? E a gente cria uma certa gradação de acordo com o porte, né? Os lotes, né, os loteamentos menores um pouco menos, maiores um pouco mais, mas tem que ver, acho que não, a gente não reduz tanto assim, mas é uma coisa que na versão preliminar que vai para a consulta pública é justamente para isso, né? Olha, a gente sugere que seja tanto por isso, então tá tranquilo, mas esses parâmetros ainda estão aí para serem discutidos, mas a gente tem essa preocupação, mano. Tanto isso para loteamento quanto para desmembramento também, né? Dependendo do tamanho do desmembramento, também é a mesma lógica, né? O desmembramento complexo também acaba respondendo. Obrigado, professor. Nada. Então tá, pessoal, aí o penúltimo tópico tem a ver com o cronograma de atividades, né? Então, a gente está sugerindo aí, entre o mês de maio e junho, aqui está a linha divisória entre os meses, né? Esse cinza escuro aqui, a sequência de atividades. O que a gente tem de etapas, né? Como está no cronograma? A gente está fechando a versão preliminar, né? Só lembrando qual que é a ideia da versão preliminar. Isso é bem importante, porque é bem capaz de terem parâmetros ali que vocês não estão de acordo, que outras pessoas não estão de acordo, e não tem problema nenhum não estar de acordo. A gente só vai lançar uma versão, está elaborando a versão preliminar e vai abrir uma consulta pública para a gente poder capturar da população aquelas inconformidades e poder discutir com vocês com toda a calma, né, os ajustes desses parâmetros, tá? Então, não precisa, às vezes aconteceu, Antônio, caso acontecer em Iguaçu, quando a gente lançou a versão preliminar, o pessoal acha que já é a versão que vai para a Câmara. Não, essa versão preliminar é só uma sistematização, que aos olhos da UFSC, que é aquilo que é mais próximo da interpretação que a gente teve e que ela vai ser validada. Numa primeira camada, no primeiro momento, validada pela população, pela consulta pública, e depois discutida pelo Conselho e aprovada as modificações todas que serem consideradas necessárias de modificação na conferência final. Então, isso só para vocês ficarem bem tranquilos. A gente vai ter alguns momentos ainda de discussão dessa versão preliminar e alguns momentos de decisão, né, sobre a versão consolidada. Então, essa aqui é a nossa proposta do cronograma. A gente está hoje aqui no dia 9 de maio, que é a reunião do Conselho. Né, a gente está sugerindo que a gente está se organizando, que a gente tenta ser bastante respeitoso ao processo participativo, né, claro, a nossa leitura técnica também, e ao nosso convênio que a gente tem com a Prefeitura. Né? A gente tem um convênio com a Prefeitura que vai até o final do mês de junho, aí. A gente vai fazer com todo esforço, né, sem assodar processo, e claro que o próprio Conselho tem sua autonomia para demandar alteração ou prorrogação de prazo, isso faz parte do Conselho. A gente vai tentar, dentro do possível, organizar o cronograma para dar conta aí de finalizar até o comecinho de julho a versão para ser encaminhada para a Câmara. Então, em cima disso, a gente está propondo esse cronograma. Então, a nossa ideia é de trabalhar até o dia 28 de maio nessa versão preliminar, e no dia 28 de maio lançar a consulta pública. Né? No dia 28 de maio, a gente faria um evento de lançamento com vocês aqui, um evento aberto também, para apresentar o que é a versão preliminar, a sua estrutura, seu conteúdo. A ideia não é discutir ali, é só apresentar para facilitar a leitura e a interpretação por parte do Conselho e por parte da sociedade civil. Olha, o plano diretor está estruturado dessa forma, os conteúdos são assim, o zoneamento está organizado dessa forma, a tabela tal serve para isso, né? Apresentar para ajudar as pessoas a poderem ler essa versão preliminar, e a gente teria ali dia 28 de maio, né, até o dia 11 de junho, essa consulta pública sobre essa versão preliminar. E qual que é o nosso papel depois? Bem importante. A partir da consulta pública e da versão preliminar, a gente da UFSC vai ter pouca gerência sobre o conteúdo final. O que a gente tem gerência agora porque esse documento preliminar é o que a gente está elaborando como base para a discussão. A partir daí, a nossa responsabilidade é fomentar o Conselho para a definição da versão consolidada. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que vier de contribuição da consulta pública, cada contribuição que vier, a gente vai sistematizar, vai dar o nosso parecer. Olha, a gente sugere que seja incorporado, isso aqui a gente sugere que não seja incorporado por isso, por isso, por isso. Isso aqui a gente sugere uma modificação da proposta. Então, tudo isso a gente vai fazer o nosso parecer, a gente vai apresentar cada um desses pareceres para o Conselho. Então, isso é muito importante. Né? Então, a versão consolidada, ela só vai ser considerada consolidada quando o Conselho aprovar ela na sua integralidade, e só nesse momento é que a gente vai encaminhar para a Câmara de Vereadores. Tá? Então, a gente está colocando esse período de consulta pública de 2 semanas, entre 28 e dia 11.
O próximo tópico a gente vai explicar como é que está a estrutura da consulta pública, a gente vai fazer ela física e digital, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né? E aí a gente tem um período de sistematização disso, né? Que vai ser esse período na sequência, e a gente está sugerindo no final do mês de junho uma reunião com vocês, né, para dar um pouco uma breve sistematização assim do que veio de contribuição, ou haver tais contribuições, tal, e a gente poder com vocês combinar a data para a conferência final. Então, o que vai ser a conferência final? A conferência final é essa apresentação de todos. A gente veio agora de Antônio Carlos, foi super bom, assim, né? Também em Angelina, né? A mesma lógica, né? Então, de pegar as contribuições da consulta pública, a gente dá o nosso parecer, e nessa conferência final é uma reunião aberta, né? As pessoas podem participar, mas a gente vai apresentar daí parecer por parecer, e o conselho vai votar se acata ou não se acata o nosso parecer. Não estamos de acordo com o parecer da UFSC, a gente acha que pode ir por aqui, a gente vai elaborar uma proposta alternativa, e se vota, e se incorpora ou não a versão consolidada. Então a gente tem essas etapas ainda, e a gente gostaria muito, é importante assim de reforçar, que, né, o próprio conselho seja muito ativo na consulta pública. Então que o Vinícius, a Cristina, o Luiz, o Moacir, possam ter esse acesso à versão preliminar do plano, e vocês mesmo, ao longo do processo da consulta pública, também submeter suas sugestões. Por quê? Porque a ideia é de levar para a conferência final tudo que a gente coletar da consulta pública. Tá? Então, é bem importante que vocês... Vai ter um momento de discussão lá na frente, mas a ideia é fazer a discussão lá na frente daquilo que vier da consulta pública, para a gente não ficar abrindo lá na conferência final possibilidade de chegar a uma proposta que cai do nada. Você imagina a conferência final, né, leva lá um grupo de 7, 8 pessoas e apresenta uma proposta que não passou pela consulta pública. Né? E a gente sabe por experiência própria que isso pode gerar bastante conflito, dificuldade de encaminhamento, né? Então a gente pede com bastante ênfase para vocês, né, que vocês possam, nesse período da consulta pública também, ler o documento, né, se precisarem de uma reunião para a gente fazer com vocês, para apresentar, esclarecer alguma coisa que está à disposição, mas que vocês possam também dar suas contribuições, sugestões e modificações ali nesse período de consulta pública também. Tá? Só para a gente levar para a conferência final o que vier dali, porque daí a gente é transparente sobre o processo. Olha, foi apresentada uma versão preliminar, feita consulta pública, vieram essas contribuições, cada consulta pública vai ser gerado um código, né, e aí cada pessoa vai saber, né, como é que foi o seu código, vai saber como é que foi tratado, como é que não foi tratado, o que foi incorporado, o que não foi. Então, é uma forma de a gente dar transparência e possibilidade de controle sobre a alteração. Tá? E evitar que lá no final a gente perca a mão por algum motivo externo. Tá? Então, a gente gostaria de combinar isso com vocês. Aí o que a gente coloca depois eu vou falar sobre a consulta pública, né? A gente coloca em discussão essa proposta que, assim, pessoal, a gente precisa também ser honesto, a gente não sabe quantas contribuições vão vir da consulta pública. A gente fez em Angelina, vieram 25, a gente fez em Antônio Carlos, vieram 63, a gente fez em Biguaçu, vieram 270. Depende da quantidade de contribuições, a gente vai precisar de mais tempo ou menos tempo, a gente vai conversar com o Lohan, né? O Lohan, veio muita coisa, a gente vai precisar de mais tempo para processamento, né? Então, isso é um diálogo que a gente vai ter que ter com o Conselho e com a Prefeitura. Né? Mas a gente acredita pela experiência aí de Angelina, de Antônio Carlos, que a gente tem a condição de fazer nesse prazo, ali, de sistematização e tal, sem muito problema. A gente só antecipando que pode acontecer a gente precisa de ajuste. O próprio Conselho, Antônio Carlos fez isso, por exemplo. A gente lançou a versão preliminar, sistematizou, mas o Conselho falou, não, a gente queria mais 2 semanas aí para poder discutir, amadurecer tal coisa. A gente mudou o cronograma, alterou, é claro, isso tem um impacto lá no cronograma geral, né, do convênio com a prefeitura, então isso é uma coisa que a gente depois teria que negociar, né, mas o próprio conselho tem autonomia para fazer isso. A gente está propondo algo aqui que a gente pode também ir validando ao longo do processo. Então, essas aqui são as datas-chave, né? Então, se a gente realmente fizer a consulta pública do dia 28 de maio ao dia 11 de junho, né, que é essa proposta aqui, dia 28 de maio, dia 11 de junho, a gente tem que, no mais tardar, no dia 13 de maio, na semana que vem, lançar o edital de regimento da consulta. A gente já tem a proposta, tá, Lohan? Já para mandar para vocês para publicação, mas a gente só queria validar, né, para ter a data certinho, porque tem que ter a data, tem que ter essas coisas, e algumas outras que a gente vai discutir mais na frente sobre local, de disponibilidade do material e tal. A gente quer combinar isso com vocês para poder fazer o regimento. A gente queria ver se essa ideia geral aqui de prazo, de datas, está satisfatório para o Conselho, lembrando, claro, que dependendo da situação, a gente pode, ao longo desse próximo mês e meio, também ajustar aquilo que for considerado necessário. Eu coloco aí à disposição se alguém tem algum comentário, alguma dúvida,
ou sugestão em relação a esse cronograma aqui. Aí o último ponto de pauta é só falar sobre a consulta pública, como é que ele está organizando ela. Né? Professor, eu acredito que está ok. O lançamento da consulta pública ali, eu acho que fica interessante na terça-feira, porque não interrompe, não prejudica a própria condução do legislativo, que é na segunda. Então, isso dá para a gente mandar um ofício até convidando os vereadores a participarem, principalmente nesse momento final. Né? E eu não sei essa questão de definir a conferência final, essa reunião a gente pode talvez definir posteriormente, ali no início do mês de junho. Eu vejo a disponibilidade de vocês e mando também uma enquete ali no grupo do Conselho e a gente define entre 17 e 21 qual é o melhor dia para a gente estar se reunindo. O que você acha? A gente só está sugerindo essa data né, ali entre 17 e 21 para fazer essa outra reunião do Conselho, pode ser qualquer dia da semana, 17, 18, o próprio Conselho pode definir, né? A gente só está fazendo isso uma semana depois da consulta, porque a gente vai ter noção do tamanho do que vai vir. Olha, pessoal, veio 30, a gente tem condição de fazer em 2 semanas para lembrar a conferência final, beleza. Ou não, veio 100 e pouco, a gente vai precisar de um pouco mais de prazo, a gente vai ter um pouco mais de clareza ali. Então, por isso que a gente colocou depois da consulta, uma semana depois do final da consulta pública, para poder conversar com vocês sobre isso. Eu acho que as datas estão boas, a gente aguarda ali só quando finalizar o período da consulta, eu acho que ele talvez no dia 12 de junho, daí eu lanço lá, eu falo com vocês e lanço no Conselho, para a gente definir a melhor data para a reunião ali, para verificar como é que está a situação da conferência final. Acho que a gente só deixa em aberto essa reunião do Conselho ali, deixa para aquela semana, mas a gente decide o dia em específico mais próximo à semana. O que você acha? Não, acho tranquilo, bem tranquilo. Tranquilo. Mas o lançamento da consulta eu acho que está ótimo e a publicação do regimento, que depende de mim, amanhã a gente já finaliza e já peço para o chefe da publicar. O Frank levantou a mão ali também, Frank. Samuel, em relação ao produto, né, que vocês vão entregar como esse produto preliminar, eu não sei o quanto de trabalho isso te daria, mas seria interessante se talvez alguns pontos mais importantes ou mais prioritários ali estivessem vinculados às leituras técnicas, a leitura da cidade, as leituras que vocês fizeram em outros documentos. Então, como é um documento preliminar, não vai ter um valor final, talvez em alguns pontos pontuar, olha, isso daqui... Porque o que eu imagino, tá, gente? Que o pessoal, as pessoas, de modo geral, vão pegar esse documento e cada um vai ter as suas... Dificilmente todo mundo vai ler tudo. Cada um vai ter as suas curiosidades e as suas brigas para serem brigadas e vão direto naquilo e vão querer contestar ou entender um pouco mais e tudo mais. Se esses tópicos, né, já estiverem vinculados a um produto produzido pela UFSC, falando, não, a gente fez isso daqui porque tem essa leitura técnica da cidade, tem essa leitura comunitária, tem essa leitura aqui, que é o resumo de tudo, talvez fosse um facilitador até para gerar menos... exato, sabe? Acho que é uma boa ideia, quase como se fosse um plano diretor comentado, né? A gente tem o guia ilustrado referenciado, eu acho que mais do que comentado, referenciado. Então, por exemplo, a gente não fez só, né, a gente não fez isso. A gente fez isso porque tem esse ponto aqui no documento tal, página tal, que apresenta essa tabela e esse mapa na página tal do documento tal, e aí, tipo, agora eu consigo entender, eu vi o mapa ali, eu entendo por que eles estão apresentando essa proposta, essa solução, sabe? Que assim, a gente não vai ter condição, assim, tanto de fôlego quanto de prazo de fazer isso. Eu acho que a ideia é boa de poder até incorporar mais uma coisa que eu acho que é importante, talvez, que dê conta parcialmente dessa tua preocupação, Frank, é que na reunião dia 28, a ideia na apresentação é poder fazer uma apresentação explicativa também. Então, fazer esses vínculos, talvez o que a gente possa fazer é gravar isso e disponibilizar para o pessoal essa gravação, pelo menos, para eles terem acesso a essa leitura aí, né? Como a gente realmente fazer algo comentado ou vinculado ali, dentro da dinâmica de equipe que a gente tem agora, acho que Acho legal. Vai vocês conseguirem simplificar, tipo, né? Simplificar o néctar do porquê vocês fizeram cada uma das coisas isso. E conseguirem apresentar isso, não só vai gerar menos conflito, mas vai fazer com que seja
traga mais qualidade para a discussão, porque eu acredito que dificilmente a maioria das pessoas tenham o tempo e a disponibilidade de ler todos os documentos que vocês disponibilizaram, ler todo o documento preliminar, e aí ter uma visão mais ampla para poder criticar, para poder... Boa. Então a gente se compromete a fazer isso, essa gravação dessa apresentação e a disponibilizar essa apresentação, porque essa apresentação a gente já fez para Antônio Carlos e tem até uma preocupação de explicação quase pedagógica, né? De alguns parâmetros, como é que funciona, qual que é a lógica deles. Então isso eu acho que seria bem interessante a gente poder... Não sei se o resto do conselho está de acordo, mas eu acho que seria uma coisa bem bacana para a discussão como um todo. Acho que sim, né? Pelo silêncio aí, o Vinícius e o Lohan balançaram a cabeça positivamente. Acho que sim. O Roberto também. Então, é isso. A gente acha que consegue compatibilizar, né? De acordo com a nossa capacidade de trabalho aí, fazer isso, de ter essa apresentação base de acompanhamento, junto com essa gravação do evento do dia 28. O pessoal que tiver interesse, né? Porque se não tiver interesse, não adianta, né? Mas se tiver interesse de buscar mais informação, possa ter isso como fonte. Né? Acho que outra coisa que é importante também é a gente ter um tempo para lidar com calma, apesar de eu entendo que tem tem o contrato de vocês ali, tem esse prazo para ser concluído, mas eu acho que é um produto que vem a cada 10 anos e que tem que ser resolvido com a devida atenção. Então, eu acredito que a gente, dentro do conselho, precisa ter um pouco de calma para poder discutir cada um desses temas e cada uma dos anexos que vierem a partir da consulta pública. Então, eu acredito que seja bom ter um cronograma realista em relação às nossas discussões aqui dentro do conselho. E aí entra até um pouco naquilo que o Lohan falou, de ver como isso pode se encaixar dentro de um cronograma eleitoral aí para não gerar muita dor de cabeça, né? Roberto? Era sobre isso que eu queria me manifestar, que esse cronograma, ele depende mais do trabalho que a equipe da universidade vai ter, do que propriamente o nosso trabalho, viu, Frank? Porque é o seguinte, o que era para ser discutido, o que era para ser debatido já foi, entende? Não teria muito mais o que debater, discutir e acrescentar. Eu acho que esse cronograma final vai depender mais da capacidade da equipe da UFSC em deixar a coisa redondinha. Quanto a essa discussão do Conselho, eu não vejo assim muito problema, até porque, veja só, os conselheiros participaram de todo o processo, né? Quem vai ter mais dificuldade talvez seja a própria Câmara de Vereadores, que a maioria não acompanhou, correto? E eu acho que quanto mais se deixar correr o tempo, mais chance você dá para o azar. E nós já tivemos experiência nesse sentido, entendeu? Experiência negativa. O nosso primeiro plano, preparado pela equipe do professor Solstício, estava pronto e acabado para ser votado. E se deu tempo para alguma coisa ali que impediu que ele fosse submetido à Câmara de Vereadores. Só fomos ter um plano depois de alguns anos, quando veio de goela abaixo por conta da BR-101. Né? Então, esse negócio de dar muito tempo aí para análise, isso é contraproducente. Mas acho que até as falas são no alinhamento mesmo, né? Assim, eu concordo que tem um trabalho grande nosso, mas vai ter o trabalho ali depois do núcleo gestor também avaliar aspectos. Pode ser que tenha níveis de convergência que são tranquilos de serem encaminhados, né? E os pontos, às vezes, que são aqueles que precisam ser votados. Eu falo pela experiência bem recente de Antônio Carlos, por exemplo. A gente já fez essas várias discussões que são estruturantes com o núcleo gestor, mas tem várias coisas que realmente não passaram pelo núcleo gestor, por exemplo, parâmetro, gabarito, né, afastamento, recuo, delimitação dos zoneamentos, não passou não tinha passado pelo núcleo gestor, né, mas foram pontos, sei lá, 3, 4, 5 pontos que a gente fez uma reunião, né, meio que fez um alinhamento e foi para a conferência votou. Só que a gente não vai ter muita noção disso, nem Frank, nem Roberto, até essa consulta pública ter fim. Então, assim, eu estou muito tranquilo de falar isso, assim,
né? Assim, a gente está montando uma proposta aqui, se tudo caminha bem, ela tem muita condição de ser realizável, assim, pelo que a gente teve de experiências recentes em outros municípios, só que cada município é uma realidade. Pode ser que a gente tenha pontos que vão necessitar de mais discussão, mais debate, e aí o próprio núcleo gestor, o próprio conselho, né, de desenvolvimento, vai ter condição de pedir: olha, pessoal, a gente queria mais 2 semaninhas para poder discutir esses aspectos antes da conferência. E aí, naquela reunião do dia 17 a 21, né, aquela reunião ali, vai ser provavelmente esse momento. Poxa, não, a proposta está bem boa, a gente tem condição de ir para a conferência. Não, a gente gostaria de mais tempo, mais 2 semanas para discutir. Então, acho que tem margem para os dois, né, para as duas situações, como o Roberto falou. Se o núcleo entender que está tudo muito já negociado e alinhado e podemos ir para a conferência, se vai, senão a gente abre um tempinho a mais para a conversa. E a gente não quer interferir nisso. Eu acho que o próprio núcleo tem que ter autonomia para decidir sobre essas coisas, né? Então, aqui a gente está só montando uma proposta base, né, que a gente acompanha aí, né, sobretudo, com o encerramento da consulta pública, se a proposta completa que a gente vai apresentar vai estar mais alinhada ou não. A sugestão que eu dou é essa, assim, né? Essa aqui não é uma camisa de força que ela é imutável, né? A gente vai poder avaliar ela, a pertinência desse calendário também na reunião no final de junho. Beleza? Então, podemos aprovar esse calendário preliminar? Show de bola. Então, o último tópico, só como é que a gente está organizando a consulta pública, né? Então, só lembrando, a consulta pública, ela é uma etapa obrigatória de ser feita, mas não é mais do que obrigatória, a gente acredita que ela é uma forma de refinar, né, o processo. Uma coisa que a gente tem que já antecipar vocês, vai vir muita coisa. Algumas coisas a gente vai conversar com vocês, tem coisas que são filtros, por exemplo, tem coisas que até vai ser erro textual nosso. Isso vai acontecer, a gente tenta fazer o máximo para minorar esse tipo de situação. Acontece, vai aparecer lá, a gente vai sistematizar, pessoal, se foi erro nosso, a gente assume, não precisa nem fazer discussão sobre algumas coisas. Tem temas que vão ser temas alienígenas, que nunca foram discutidos, que uma pessoa vai levantar, a gente vai aparecer, vão ter aqueles temas que a gente sabe que são temas sensíveis e que vai ter um pouco mais de discussão. O papel da consulta pública é exatamente esse, né? Então, vocês vão ver que o momento vai ficar um pouco mais quente quando a gente lançar a versão preliminar e iniciar a consulta pública, porque ali vai ficar claro uma proposta global, né, do plano diretor, e que vão ter esses temas que vão aparecer. E o papel da consulta pública é justamente esse, levantar essas contribuições todas, né? Então a gente está colocando ali por 15 dias. Uma coisa bem importante, a gente quer que o máximo de pessoas tenham acesso a essa versão preliminar. Então a gente está propondo que ele aconteça, né, em 2 modos, no modo digital, né, online, e no modo físico, porque a gente sabe que, né, tem locais que têm um pouco mais de dificuldade de acesso à internet, né, ou a questão, às vezes, também de disponibilidade de rede, então tudo isso a gente sabe que é um tema, então, e aí a gente quer suporte de vocês, suporte da prefeitura, para poder fazer divulgação ampla, né, nas redes sociais, no Diário Oficial, no posto de saúde, nas escolas, a gente quer realmente que o máximo de pessoas contribuam. Vai dar mais trabalho para a gente? Vai dar mais trabalho. Mas é muito melhor a gente ter algo que passa por um crivo um pouco mais cuidadoso, num conjunto maior da população, do que a gente ficar fazendo em gabinete aqui uma proposta que ninguém saiba e depois a gente leva a pedrada por não ter feito a participação de modo adequado, né? Então, aqui só para vocês saberem, a ideia nossa é de fazer um formulário online, um formulário físico, né? Aí não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Mas todas as propostas, seja no físico, seja no digital, tem que ter nome, tem que ter CPF, né? E aí tem sempre a ideia de ter um caráter de inclusão, exclusão, modificação. A pessoa tem que falar qual parte do plano diretor ela tá propondo essa alteração. Ela tem que elaborar um texto dizendo o que ela propõe como alteração, modificação, exclusão, e ela tem que dar uma justificativa. Tá, por exemplo, só para vocês terem ideia, se alguém chega agora, a UF sugeriu lá para o zoneamento tal, o lote mínimo 360 metros quadrados. A pessoa fala, não, mas eu quero que seja 1.500 metros quadrados o lote mínimo, e não coloca nenhuma justificativa, fica difícil da gente entender o que a pessoa, né, por que ela propôs aquela sugestão. Então, tem alguns critérios para validação dos formulários, né? Então, um deles é ter nome e ter CPF válido, né? Se for o CPF, é um nome que não existe, né? Não porque a gente quer criar dificuldade, mas é que tem que ser, a gente tem que poder mapear, né, de quem foi né, da onde é que veio aquela proposta. Então, isso é uma questão, né, e a segunda é de ter o texto, né, do que ela quer alterar, ou modificar, ou acrescentar, ou retirar, e ter uma justificativa, tá? E aí, cada contribuição vai ser feito um código. Outra coisa importante, a gente tem passado por essas consultas públicas, às vezes no mesmo formulário a pessoa coloca 3, 4 propostas diferentes. Ah, eu quero mudar gabarito máximo daqui, quero mudar o índice de aproveitamento lá, quero mudar o recuo frontal aqui. O que a gente faz quando acontece 3 propostas nesse formulário é separar as 3 propostas e dar um código para cada um.
Tá? Então, isso é muito importante, porque a gente sistematiza cada uma das contribuições, a pessoa consegue fazer mapeamento, onde é que ela foi colocada, como que ela foi votada, qual foi o parecer da UFSC, qual que foi o acolhimento ou não do núcleo gestor. Tá? Então, isso para a gente é muito importante, de fazer isso, que todo mundo, cada contribuição que venha, ela consiga ser feita o acompanhamento do encaminhamento dela. Tá? Então, então a gente vai ter o formulário online, digital, a gente vai divulgar, vai estar no site da UFSC, a gente vai divulgar nas redes sociais para as pessoas terem acesso, e vai ter o formulário físico. E aqui tem uma discussão. Qual que é o formulário físico? A gente vai deixar o documento completo, né? O texto de lei e os anexos, os mapas todos, e a nossa sugestão na conversa com o Lohan foi de a gente disponibilizar pelo menos em 3 localidades, né? No centro, na Santa Filomena e na Santa Teresa. Sendo que na Santa Teresa tem a possibilidade, né, de escolha, né, Lohan? Não sei se precisaria necessariamente ser nos 2 locais ali, né? Mas de fazer deixar esse documento físico, porque tem uma questão importante, é que não é só deixar o documento lá, a gente precisa deixar um técnico da prefeitura responsável. Porque se a pessoa deixar um formulário lá, o técnico da prefeitura vai ter que fazer o recebimento desse formulário, né? A pessoa que deixou o formulário vai assinar uma lista de controle da prefeitura, para a gente saber o código, e o funcionário da prefeitura vai assinar um protocolozinho que a pessoa vai poder levar para casa com o número que ela fez a sua contribuição. Parece burocracia isso, pessoal, mas isso é muito importante para a gente legitimar o processo, tá? Então, o que a gente está sugerindo, né, faz sugestão dessa conversa, que está aberto para a discussão do núcleo, né? Não tem problema de a gente fazer nessas 3 localidades e discutir se é melhor deixar no CRAS ou na escola básica ali, né, Adalberto Tolentino de Carvalho, na Santa Teresa. Então, a ideia é essa, deixar o documento todo, deixar os formulários que as pessoas podem deixar suas contribuições, e ter sempre um técnico lá em horário, né, integral para poder receber essas contribuições. Eu vi que o Lohan e o Roberto levantaram a mão, né, não sei se tem tido mais alguma questão aqui. Eu vou só passar esses próximos 2 slides e eu abro a fala para vocês, pode ser? Para o Lohan e para o Roberto. Não, então, eu queria que tu voltasse a tela rapidamente aí. Essa aqui? Tá. Não existe em São Pedro de Alcântara Rua Paulino Clase. Não existe. Tá. Ela existiu num determinado tempo, num espaço de tempo, né? E ela foi abolida juntamente com as outras. Foi uma alteração, né, que veio. O que acontece? A sede da prefeitura fica na praça. A praça é a Praça Kretzer, Leopoldo Kretzer. E a Rua Paulino Clase seria a estrada geral, que hoje ali ela é identificada como Augusto Deschamps, que sempre foi, né? Por um tempo ela foi substituída por Paulino Clase. Então a Paulino Clase ela deixou de existir, não existe. E a referência para a sede da prefeitura é a praça. Beleza, já vamos consertar aqui, Roberto. O Roberto é o nosso fiscal de questões geográficas e localização aí, né? Isso me incomoda, porque para nós é uma referência, né? Nós já temos problema com o correio. A gente faz uma encomenda. São Pedro de Alcântara, eu acho que é o único lugar do Brasil que não tem o código de referenciamento para entregas. De endereçamento, né? É uma coisa incrível. Eu não sei onde isso, se é no IBGE, se é na farmácia, qual é o órgão, se é o DENIT, se é que resolve essa questão de São Pedro de Alcântara. Não, beleza. O correio o CEP é diretamente com o correio, ele é por quantidade de habitantes. Por exemplo, o nosso vizinho aqui, que é Santa Amaro, também é só CEP geral. A gente está em conversa diretamente com o correio, eles estão fazendo um levantamento para as ruas existentes, eles fez toda uma planilha desde a época de São José, para ver se eles conseguem atribuir CEP para cada um de nós. Não, então não é obrigatório, Roberto, a gente... Não pode Não, eu ia falar que assim, a questão disso é claro, né? A gente acessa, coloca o endereço Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, aparece no Google lá essa rua. Então, quer dizer, claro, a gente tem que procurar a fonte correta e a mais fidedigna, né? Então, isso é tranquilo para a gente ajustar, a gente pede desculpa por essa falha, não foi nada intencional, é o que estava ali como informação disponível, né? Mas tranquilo, a gente conserta isso, Roberto, a gente está à disposição para todos esses ajustes que são necessários daqui até o final do processo. A gente não quer, né,
viabilizar nada por conta disso. Aí, então, só isso que eu já comentei com vocês, né, o que cada formulário vai, assim, para ser considerado válido, até os que não são válidos, a gente vai apresentar para vocês. Olha, pessoal, olha, esse formulário foi apresentado, mas o CPF não era válido. Esse formulário foi apresentado, mas não veio justificativa. Né? Então, isso tudo esse formulário foi apresentado, mas era uma dúvida. As pessoas, às vezes, nem colocam proposta, né? Colocam uma dúvida, né? Então, assim, tudo isso todo formulário vai apresentar para vocês, né? Mas uma coisa importante é para que a gente possa dar um parecer sobre ele, a gente, né, vai colocar esses critérios aqui, né? Tem que ter identificação do nome, data de nascimento e CPF, né, e contato válido. Por que contato válido? Porque a gente vai ter que colocar para essa pessoa depois o código, né, da contribuição dela. A identificação de qual ponto da legislação ela quer alterar, não adianta ela colocar uma coisa genérica, não gostei de tal coisa, mas a gente não sabe do que exatamente ela está querendo falar, né? Então tem a identificação do artigo, ou aspecto da lei que ela quer alterar, qual que é a proposta dela e qual que é a justificativa. Então são os únicos critérios que a gente está colocando para poder processar a contribuição, né? Então somente serão válidos os formulários que atenderem os requisitos descritos. E deverá ser garantido ao interessado que a entrega do formulário será feita presencialmente e versão impressa nos locais definidos e divulgados. A gente vai voltar para discutir as localidades ali, tá? Só estou passando esse último slide para a gente poder abrir a discussão. E aí questão final, né, de que a gente vai fazer com isso, né? Então, todas as contribuições vão ser sistematizadas, receberão respostas técnicas e ou jurídicas, que tem coisas ligadas ao aspecto urbanístico. A gente fala, poxa, esse aqui, né, proposta de 4 gabaritos, né, querem colocar 8 pavimentos, vai ter impacto na infraestrutura, na mobilidade, então a gente vai dar um argumento técnico, urbanístico sobre determinado demanda. Mas tem coisas que são jurídicas. Está propondo uma coisa que é ilegal, que não pode ser feita. Quero fazer parcelamento do solo no morro tal, não tem declividade acima de 40%, a legislação federal não permite. Então, né, para aquilo que for para o aspecto jurídico, a gente vai dar um parecer também jurídico sobre isso. Né? Então, só para vocês saberem que todas as demandas vão ter essas respostas. Né? E aí, na reunião do conselho, a gente, na próxima, no final do mês de junho, a gente vai também daí apresentar para vocês, né, a ideia da proposta do regimento para a conferência final. Esse regimento final é isso, olha, né, o que vai ser discutido, o tempo de fala para cada um, né, o quórum mínimo. Então, tem coisas que no regimento final, mas a gente vai apresentar lá naquela reunião no final de junho, quando a gente definir o calendário, né, da conferência, quando é que vai acontecer a conferência, a gente apresenta também o regimento. Tá, então, é isso, pessoal. Eu acho que, assim, a grande questão, a gente tem feito consulta pública, né, em Biguaçu, Antônio Carlos, Angelina, Nova Serrana, né, a gente está iniciando também agora a consulta pública de Anitápolis, assim, o arranjo funciona bem, que a gente conseguiu trabalhar. Mas a grande questão que a gente queria ver com vocês era sobre esse aspecto aqui de sugestões locais. Então, foi uma construção, né, que a gente teve numa conversa com o Lohan, que está à disposição aí para vocês. São esses locais mesmo, são adequados, só lembrando que se a gente ficar colocando em 30 locais diferentes, vai ser muito difícil a gente gerenciar isso, não vai ter equipe técnica da prefeitura para poder fazer o acompanhamento, o recebimento. Então, a gente tem que tentar ter um número bom para as pessoas terem acesso, né, mas que a gente consiga depois ter conta de acompanhar também isso, né, e colocar alguém responsável aí dos servidores para fazer esse recolhimento das contribuições. Aí deixo aberto aí, quem quiser, né, fazer suas sugestões, fique à vontade. Ou dúvidas, né, que tem sobre o processo também. Eu tenho uma dúvida, Samuel, mas talvez seja mais uma curiosidade, assim, em relação ao plano ali final, tem como vincular um coeficiente de construção ou uma expansão de zonas dentro de algum tipo de métrica? Por exemplo, só sendo bem aleatório aqui, se o dia que o município, nesses próximos 10 anos de validade, atingir uma população de tantos mil habitantes, ele vai poder construir isso daqui a partir de agora. Essa zona se torna, tem um novo potencial, ou, enfim, alguma outra coisa que possa criar mecanismos de acompanhamento conforme a cidade for crescendo, for expandindo. Tá mudo. É um mecanismo, assim, eu não conheço em planos diretores algo parecido com isso. Tem às vezes, algum tipo de instrumento específico, né, ali que vincula a determinado acompanhamento da realidade. Assim, a questão é vincular isso, por exemplo, à população. Eu acho que o plano diretor, primeiro, ele tem vigência de 10 anos, e o próprio conselho pode fazer esse acompanhamento sobre
pertinência de alguns instrumentos e fazer o acompanhamento, modificação, né, do plano diretor. Então, ele não é algo rígido, mesmo nesses 10 anos de vigência dele, né? Agora, vincular isso a algum tipo específico de número, de data, de porte de população, porque todo desenho, você deve saber, né, Frank, assim, todo desenho que a gente faz em qualquer planta, ele gera expectativas, né? Então, se a gente fala, olha, isso aqui é uma zona de expansão futura, que se o município começar, né, a ter população, ele já gera toda uma pressão, uma tensão. Então, é um instrumento que a gente tem que tomar, se a gente tentasse inovar nesse sentido, né, teria que ter bastante cuidado. Assim, o que a gente faz é uma projeção de acordo com os últimos anos, né, assim, de crescimento demográfico, projeta isso e um certo alinhamento. Pode ser que esse crescimento seja maior ou seja menor do que esperado, né. O fato é que a gente já criou uma certa... a gente apresentou acho que o Roberto lembra bem, a gente apresentou nessa segunda rodada de oficinas territoriais uma expectativa de população projetada no nosso plano diretor. Quanto que caberia de população, né, se o máximo de ocupação acontecesse naquelas zonas previstas. Assim. Ela comporta quase 45 mil pessoas, ou quase 5, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes a população atual de São Pedro. Ela tem uma margem já bastante confortável, né? E aí, só que, claro, pode acontecer de, por algum motivo, o município crescer mais do que se espera, do que foi acontecendo nesses últimos anos. Eu acho que aí é papel do próprio núcleo gestor, do conselho, né, da cidade, verificar essa pertinência, a necessidade de fazer algum estudo complementar. Assim. Eu acho que é um pouco arriscado criar esses balizamentos. É um tema de pesquisa, a gente como universidade poderia verificar talvez isso funcionando em outros países, talvez, assim. Mas nos planos diretores que eu tenho contato, né, dificilmente tem esse tipo de vinculação. Não sei se tu conhece alguma coisa, gostaria de compartilhar, a gente está sempre aí disposto a aprender também. Não, era uma curiosidade mesmo, eu não sabia se era possível, assim, eu acho que eu vejo que a cidade, ela não é algo muito engessado, né? Ela vai, às vezes é uma empresa que vem para a cidade e muda toda a dinâmica dos residentes, de quem mora, de quem vive. Às vezes é uma tragédia natural que muda também, que nem a gente está vendo agora, né? Então, às vezes ter mecanismos assim poderia ser interessante, mas é realmente uma coisa que eu nunca vi também em nenhum outro lugar sendo feito. Mas é um tema de pesquisa bem Bem pertinente, interessante, talvez. né? Acho que é Beleza. isso. Obrigado pela contribuição, Frank. Podemos encerrar? Não, eu só queria ver aqui, acho que tem uma questão em aberto, né? A gente fecha nas 3 localidades, Santa Teresa, Santa Filomena e Centro, e se forem nas 3, né, a gente escolhe a escola básica ou o CRAS, ou vocês acham que tem que ser nas 4? Acho que é uma discussão importante aí para o Conselho definir, né? O Lohan, acho que levantou a mão. A minha, eu conversei com a Nath, né, para dar uma satisfação para o Conselho. Infelizmente, a gente não tem um local lá em Santa Floresta que tem um equipamento público, então eu não consigo deixar um técnico lá em algum local, né? Então acaba se concentrando aqui na sede da prefeitura, caso alguém queira contribuir. Eu acredito que seja interessante na zona rural a escola de Santa Filomena, porque a gente consegue deixar um técnico lá, eu consigo conversar com a diretora, enfim, e ver se alguém se prontifica para fazer esse recebimento dos formulários, enfim, das contribuições. E refletindo aqui, conversando na prefeitura, eu acredito que o melhor local seja na escola, porque, infelizmente, o CRA, às vezes, elas têm que sair para atender alguma família, tem que fazer alguma visita, e pode ser que alguém vai querer fazer uma contribuição e não vai ter ninguém para receber. E na escola, tem vários servidores, vários funcionários, enfim, na verdade, a diretora é responsável, a diretora não está, a secretária está implementada. Então, eu consigo ter aquele lapso ali das 7h30 da manhã até às 5 horas da tarde, 5h30, eu consigo ter alguém para receber. Então, a minha proposta seria as 3 localidades e escolher a escola para concentrar na região. Serviço? Qual é o serviço? Só também trazendo a experiência, geralmente nas escolas tem funcionado um pouco melhor, assim. Eles geralmente têm diretora, ou tem alguma secretária, ou tem, né, alguém que eles conseguem fazer essa passagem de bastão da responsabilidade de receber o formulário e tal, né? Então, só reforçando o que o Lohan comentou, né, sobre a lista da Teresa, talvez seja a escola básica mais que o CRAS, né?
Eu não sei se a gente podia, de repente, se não tiver outro comentário, talvez então só dar um ok, né? Então a gente colocaria nessas 3 localidades, sendo a sede da Prefeitura no centro, na Santa Filomena a escola, e na Santa Teresa a escola básica também. Podemos fechar nessas 3 localidades, pode ser? Então, Rafael deu ok, Frank também, Luiz também, Vinícius também, Cris também deu. Só não sei se o Roberto ali e o Rafael também estão de acordo. O Rafael mandou um joinha. Mandou um joinha? Beleza. Então, fechou. Então, mesmo que o Roberto não seja favorável, já está aprovado por maioria, né? Acho que tá ok. Então tá, gente. Da nossa parte era isso, né? Então a gente vai entrar em contato aí com o Lohan para fazer a publicação do edital da consulta pública até dia 13. Dia 28 começa a consulta pública. A gente conta com vocês aí na divulgação, tanto na divulgação quanto na participação da consulta pública, né? Na submissão também das contribuições de vocês. E aí na última semana de junho, mais próximo, a gente define junto com vocês também a data da reunião para a gente, né, fazer um panorama do que veio da consulta pública e definir, né, o cronograma na sequência. A gente vai precisar de mais tempo de discussão ou não, e se a gente já pode marcar a conferência final na sequência ali, tá? Agradeço a disponibilidade de vocês, né, cada um de vocês aí, e desejo um bom descanso, um bom restinho de semana. Restinho não, a gente está na quarta-feira, né, estamos na metade da semana, então tem bastante coisa pela frente. Já é quinta, já está quarta. Ah, desculpa, já é quinta, eu que estou perdido. Então restinho de semana mesmo, tá certo. Pessoal, obrigado pela disponibilidade. Pessoal da UFSC, muito obrigado. Professor Samuel, Natália, Igor. E pessoal do Conselho também, obrigado pela parceria. Eu sei que são coisas que vai ganhar um belo plano de diretor dessa vez. Então, precisando, pode contar comigo. E uma boa noite a todos. Valeu. Boa noite.